Já em sua casa, a Jubelian, ela estava desmaiada na cama. O seu pai segurava sua mão, dizendo: levante-se, se você me deixar também, então eu estarei acabado. A Jubelian, mesmo desmaiada, conseguia sentir o seu pai em seus pensamentos. Dizer isso era estranho. Não há como você me chamar assim, então por que parece que você está chorando? Mas seu pai continua: por favor, se levante. Mas então, alguns dias se passaram, e finalmente ela acordou, se levantando. Ela disse que sua cabeça estava doendo, e também falavam: que sonho esquisito. Ela, se virando, viu que tinha um homem ao seu lado. Esse homem perguntava se ela estava bem, então ele começava a chorar, dizendo: você tem alguma ideia de como eu estar preocupado quando você não acordava? Todos estavam bufando no meu pescoço. Essa pessoa que chorava, o nome dele é Allen. Apesar de sua aparência, ele é um médico da família, altamente habilidoso. A Jubelian perguntava por quanto tempo ela adormeceu. Ele responde, falando: 4 dias inteiros. Ela, ouvindo isso, ficava um pouco assustada, mas, depois disso, as empregadas vieram, perguntando se ela estava bem, que até choravam de tanta emoção ao vê-la. Mas, atrás dela, estava um arranjo de flores. Nossa protagonista perguntava: o que é tudo isso? A empregada fala que todas as damas das famílias importantes mandaram-lhe presentes, rezando por sua rápida recuperação. A Jubelian, no pensamento, dizia que sim, certo, mas ela não tinha nenhuma amiga. Mas então, seu pai entrava no quarto e até onde ela estava deitado na cama, e falava: que você está acordada. Então ele botava sua mão na testa dela. A Jubelian, surpresa com isso, se perguntava se ainda estava sonhando. Mas então, o seu pai, se virando, mandava ela descansar um pouco, e se retirava da sala. Ela, vendo isso, falava: como pensei, ele saiu logo. Não deve ter muitas esperanças. O pai frio, que nem se preocupar com sua filha doente. Não seria bem recebido por nossos empregados. Ele provavelmente só veio aqui por causa das aparências. Mas então, alguns dias se passaram, e ela já estava muito melhor. A Jubelian falava que percebeu, quando estava doente, foi que as flores e cartas foram todas enviadas aqui por causa da reputação do meu pai. Nenhuma única dessas pessoas realmente se preocupa comigo. Como era de se esperar, eu não sou nada sem o dinheiro e influência do meu pai. A sua empregada, olhando para ela, dizia: que você realmente vai responder a todas essas cartas? Ela responde, dizendo que sim, todos enviaram porque estavam preocupados comigo. É apenas uma forma de responder pessoalmente. As empregadas, ouvindo isso, ficavam maravilhadas, vendo a sua senhorita fazendo isso. Mas a nossa protagonista, no seu pensamento, falava que ela terá que começar a ajeitar a sua reputação, pois precisava reconstruir a minha terrível imagem a partir de todas as coisas mais que fiz. Em outro momento, vemos ela lendo um livro. As empregadas ficam espantadas, vendo essa cena, mas ela está fazendo tudo isso, pois ela disse que seu pai não vai passar o ducado para ela, então ela precisa aprender a administrar a quantidade de dinheiro aceitável que vou herdar. Em seu lugar, que ela tinha começado os preparativos para se transformar e ser independente do seu pai. Mas tinha uma coisa: estudar é tão entediante. Isto é o que recebo por ter negligenciado seus estudos por tanto tempo. Era isso que ela dizia. Mas, mesmo assim, então, ela falava o que precisa esforçar para se tornar independente. Abrindo a porta da biblioteca, lá ela via o seu pai sentado, lendo. Ela ficava nervosa, vendo isso, e pedia bom dia para o seu pai. Mas, em seus pensamentos, ela fala: eu não pensei que o meu pai estaria na biblioteca. O seu pai, olhando para ela, falava: não é de manhã, é de tarde. A Jubelian falava: você está certo, eu me enganei. Mas, e seu pai prestava atenção no que ela estava lendo, e perguntava se isso era sobre gestão de território. Nossa protagonista, olhando para o seu pai, falava: por que uma tola como você está lendo isso? Era isso que ela pensava, mas então ela responde para ele, falando que sim, pois estava me perguntando que tipo de trabalho você faz como Lorde. Seu pai perguntava: por que você quer saber sobre isso? Ela fica nervosa, e se perguntava se ele achava que ela queria tomar seu patrimônio. Ela, sorrindo para ele, falava: foi por pura curiosidade, eu não tinha nenhuma razão para isso. O seu pai chamava ela, e mandava sentar. Rapidamente, ela se sentava. Ela, já sentada, ficava nervosa, e se lembrava das palavras do médico, mandando ela relaxar, mas ela estava tão estressada, que estava ficando com azia, e dizia que sorrir de forma bastante convincente. Isso é tão difícil. Então seu pai perguntava algo para ela, se ela sabia quais eram os 3 elementos que compõem uma propriedade rural. Ela,
ouvindo isso, fica um pouco nervosa, mas respondia, falando que estabelecer a terra, assim como a ordem pública, que é o fundamento da propriedade, o senhor, que é o protetor da propriedade, e os súditos, que são responsáveis pela produção. Ele, bebendo chá, dizia, muito bem. Ela responde, dizendo que ela leu o livro inteiro. Ele, ouvindo isso, fazia mais perguntas para ela, que duraram 1 hora, desde o início do questionamento, sem parar por 1 minuto. Continuar, ela continua respondendo às perguntas dele. Ela se perguntava, por que, de repente, é hora do interrogatório, mas, enfim, ela pensou que já tinha acabado. Ele voltava a fazer mais perguntas para ela, perguntando o que ela acha sobre tudo isso. Em seus pensamentos, perguntava, por que você está fazendo isso comigo, pai? Então, passou mais 1 hora, depois, ela tá chorando por dentro, perguntando, quando isso vai acabar? Então, mais 1 hora passa, mas então, o seu mordomo entra na biblioteca, fala, milord, o seu convidado acabou de chegar. Ela, ouvindo isso, ficava tão feliz que até gritava internamente, falando que, finalmente, a liberdade. O duque, se levantando, olhava para ela, e não dizia nenhuma palavra, mas ela continuava com a cara no livro, falando que ela deve evitar o contato visual, mas então ele se retirava. Mas ele dava um sorrisinho para ela, e mandava ela ler um livro. Ela ficava assustada ao ver esse livro, pois esse livro era sobre estratégias e tática. Então ela começa a ler, e, depois de um tempo, já era de noite. Ela, cansada, batia a cara na mesa, e falava que ainda precisava ler 3 volumes. E não posso, exatamente, não lê-los, já que foi meu pai que me deu. Mas então ela via algo brilhando dentro do livro, e, abrindo, via que era um pingente. Já no corredor, ela estava procurando seu pai. Perguntou se ele ainda estava no escritório para eu poder devolver isso. Mas, antes de dobrar o corredor, ela ouviu uma pessoa gritando, falando, pare de tentar me convencer, e ouviu outra voz falando, não estou te confessando, estou te avisando. Então ela via que era seu pai e outro homem de cabelos pretos. O homem de cabelos pretos falava, não enfie o nariz aonde ele não pertence. Ela, se escondendo atrás da parede, falava, e pensar que eu poderia ver meu pai discutindo com alguém, preciso devolver o pingente para a biblioteca e voltar. Mas ela continuou ouvindo a conversa. Então o duque gritava, chame o Max. A Jubelian, ouvindo isso, se perguntava, quem é Max? Então vemos que o Max é aquele homem do mercado de ferraduras. Ela ainda espiando, pensava que eles são muito próximos para o seu pai chamar ele pelo primeiro nome. Ela olhou na espada dele, pensava, ele não se parece com o cavaleiro, mas sim com um mercenário. Mas então ele rapidamente percebe e olha para trás. Ela vendo isso se esconde rapidamente, se perguntando se ele tinha visto ela. Então ela percebe que era aquele cara bonito da loja de armaduras. Ela ainda ouve a conversa, o seu pai falando que a lâmina deve ser usada para proteger aqueles preciosos para ele, não apenas para matar. Parece que você se esqueceu desses princípios básicos. O Max encarava ele sem dizer nada, mas então depois fala, mestre, de que adianta ter uma fraqueza como essa? A Jubelian, ouvindo ele chamar o seu pai de mestre, dizia que nunca tinha ouvido que o meu pai tinha um aprendiz. O Duque falava que, às vezes, as pessoas se tornam muito mais fortes a fim de proteger essas fraquezas. O Max falava que isso é uma bobagem, e agora estou muito ocupado, por isso vou andando. A Jubelian, vendo isso, falava que era difícil acreditar, mas seu homem ainda mais sólido do que o mestre. Mas, antes que o Max se retire, o Duque fala, um dia você encontrará alguém assim, alguém que você quer proteger. Nossa protagonista, ouvindo isso, fala, alguém que você quer proteger, isso é, pergunta se seu pai tem alguém assim. Então ela se lembrava da história do homem que deixou sua única filha para morrer. O Max, se retirando, chega mais perto do corredor, então parou e falou, eu não sei sobre alguém que eu quero proteger, mas eu acho que encontrei um rato, se referindo à nossa protagonista. Mas então ela fica assustada, pensando mesmo que tinha um rato, pois ela tinha muito medo deles, e se perguntava onde estava, pois eu odiava rato mais do que tudo. O Max, retirando sua espada, fala, me permita me cuidar disso. Ela, nos seus pensamentos, falava que sim, por favor, faça isso. Mas então o Duque interrompe, mandando ele não fazer isso. Ela, já chorando, falava nos pensamentos, se perguntando, por que, pai, por que está fazendo isso? Eu não aguento mais.
preciso sair. E apenas então ela se retirava. Mas, antes disso, ouviu o seu pai falando: se você tocar nela, mesmo que seja você, eu não mostrarei misericórdia. Ela, ouvindo isso, quer falar, não entendendo nada, mas então depois saía correndo. Os dois homens olhavam na direção dela, vendo ela correndo. Mas ela, já longe, falava: por enquanto, vou voltar, minha vida é preciosa, afinal de contas. Ela, toda suando e se tremendo de medo. Depois de um pedaço que ela saiu, o seu pai fala: Max, você vai continuar a chamá-la assim mesmo sabendo quem ela é? Ele, guardando sua espada, dizia que está muito escuro para saber. O Max, nos seus pensamentos, falava: apenas uma pessoa sabe a qual você seria tão sensível, pois já faz 10 anos que você começou a me ensinar a usar uma lâmina. Então mostra o flashback, do Duque indo até ele: eu lhe ensinarei a usar uma lâmina a partir de hoje, para que você possa sobreviver por conta própria. O treinamento era rigoroso. O Duque mandava para ele repetir até acertar, de novo, até conseguir. Ele sabia muito bem que o homem poderia ser frio e rigoroso, mas a única vez que ele baixou a guarda. Mas, voltando, o Duque falava que ela era sua filha. O Max abaixava a cabeça e falava: Jubelian. O Duque, sorrindo, dizia que ele estava certo, mas ele não entendia e dizia: quem amarraria uma coleira ao pescoço sobre alguém assim? E diz que ele nunca vai acabar como você. Então ele se retira do local. O Duque, vendo ele partindo, se lembrava de quando conheceu ele. A mãe de Max pedia para o Duque que, por favor, protegesse essa criança até que ela possa cuidar de si mesma. Ele responde: como você ordena, Majestade. A sua mãe falava para o Max: você deve sobreviver. Ele, ouvindo isso, não parava de chorar, pois sua mãe estava morrendo na sua frente. Então ela acaba falecendo. No funeral, ele ouvia as outras pessoas falando sobre ele, dizendo que eles sabiam que isso aconteceria no momento em que ela perdesse o favor do imperador. O príncipe poderia muito bem ser agora um pássaro sem asas, mas, pensando bem, para alguém que supostamente era mãe do império, este funeral não é um pouco patético demais? Mas não tinha como ajudar, ela era uma mulher fraca. Ele, ouvindo todas as palavras, ficava com raiva, que dava para ver em seus olhos que ele queria vingança. O Duque falava que ele sabia da raiva que você tem em seu coração, pois eu já fui o mesmo que você. Mas o que você não sabe é, graças a ela, essa criança é a única razão para que eu possa viver sem me tornar um monstro. Tenho certeza de que um dia você conhecerá alguém que significa o mundo para você também. Mas, já no quarto da Jubelian, ela estava se tremendo de medo por causa do rato. A empregada falava: um rato? Mas as pessoas que contratamos da última vez disseram que pegaram cada um deles. Jubelian falava: eles devem ter perdido algum, porque a casa é tão grande. A empregada fala: por favor, não se preocupe, eu vou falar para o mordomo. Ela fica mais assustada ainda e fala que precisamos de um cuidado agora mesmo, pois se eles começassem a se reproduzir, se nós deixarmos por conta própria. Já no escritório do seu pai, o Duque fala: ela está com medo. O mordomo dizia que designamos alguns dos criados para pegar os ratos, mas não conseguimos até agora. O Duque, ouvindo, nos seus pensamentos, se perguntava: rato? E dizia que parece que ela entendeu mal a minha conversa com o Max. E claro que eles não conseguiram pegar nenhum rato, pois não há nenhum. Nesse caso, ele falava para o mordomo, que se chamava Derex, perguntando: aonde geralmente se encontram os ratos? Mas ele não entendia a pergunta e ficava calado, sem dizer. Mas então o Duque fala para ele que isso não era nada, e perguntava como estava indo a lista de potenciais pretendentes da Jubelian. O Derex falava que estavam coletando informações sobre a família, a aparência, o dinheiro e a reputação das pessoas. Nós devemos terminar hoje. E também falava que o Sr. Mikhail enviou outra carta. O Duque, ouvindo isso, emanava a aura assassina e perguntava: o que esse bastardo quer? Mas então o vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenha gostado e se gostou deixe o like e se inscrever para não perder os próximos vídeos.